Olá, me chamo Bruno e essa é a apresentação do nosso trabalho para o curso de Física Aplicada à Agronomia 2, da UFPR. O tema abordado é Cálculo de uma vazão em um curso d'água. A determinação da vazão em cursos d'água é fundamental para o estudo de inúmeras aplicações, sendo que em algumas se tem a necessidade de conhecer a vazão máxima, enquanto que em outras se deve conhecer a vazão mínima. Ao estudar a vazão de um rio, podemos prever seu comportamento futuro no que diz respeito, por exemplo, ao seu nível da água, o que é crucial para o projeto de pontes ou qualquer obra localizada nos arredores do curso d'água. Enchentes também podem ser previstas se entendido o comportamento de um rio e o que leva ao seu aumento da vazão, podendo com esse conhecimento buscar soluções para amenizar inundações e poupar grandes prejuízos. A vazão em um curso de água refere-se à quantidade de água que passa por um determinado ponto em um período de tempo específico. É uma medida que taxa de fluxo de água em um rio, riacho ou qualquer outro corpo d'água. A vazão em um curso de água pode variar ao longo do tempo devido a fatores como a precipitação, a geografia da área, a vegetação circundante e a presença de atividades humanas como irrigação ou captação de água. Quando se trata de calcular a vazão, o conhecimento do diagrama de fases da água é importante porque as diferentes fases da água têm propriedades físicas distintas. Por exemplo, a água no estado líquido tem uma densidade maior do que a água no estado sólido. Isso significa que a água líquida ocupará um volume maior do que o gelo ocupará com a mesma quantidade de massa. Durante certas épocas do ano, quando a temperatura é baixa o suficiente, a água pode transformar-se em um gelo, formando barragens naturais no rio. Essas barragens de gelo podem influenciar significativamente na vazão, restringindo ou bloqueando o fluxo de água. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que é o regime de escoamento. Tem dois tipos de escoamento, o laminar e o turbulento. O que interfere nisso vai ser a viscosidade, que ele afeta o escoamento dos fluidos no fluxo da água. Ele dá uma resistência ao movimento que seja diferente dos setores da seção transversal ao tubo, como a gente dá para ver no escoamento laminar, que ele é mais reto, e o escoamento turbulento, essa viscosidade, ela já faz umas ondas meio diferentes, ela não tem um caminho reto a seguir. E com isso, a gente vai criando um perfil, no caso, uliforme, como laminar, ou turbulento. Já sobre a aplicação da vazão em curso d'água, a finalidade que mais utiliza a vazão no meio agronômico é nas barragens e reservatórios de água. É extremamente importante saber a vazão, velocidade e pressão com que a água irá sair do ventedouro. Outra aplicação importante para a vazão na área agronômica pode ser observada na suinocultura. Em um estudo realizado pela Embrapa Suínos, onde se relaciona a vazão dos bebedouros com perdas por vazamento e a fase de vida que o animal se encontra, a vazão ideal pode variar de 250 até 2 litros de água por minuto, dependendo da idade do animal, como podemos ver na tabela 6. Nisso, a pressão e a vazão utilizadas são fundamentais para evitar desperdícios durante a criação de suínos. O cálculo da vazão em um curso de água depende de diversos fatores e pode ser determinado de diferentes maneiras, dependendo da disponibilidade de informações e das características específicas do curso de água em questão. No entanto, uma das formas mais comuns de calcular a vazão em um rio ou em um curso d'água é utilizando a adequação do princípio de continuidade. É importante ressaltar que o cálculo da vazão em um curso de água pode ser mais complexo em situações específicas, como quando há variações na largura do rio ou quando a velocidade da água não é uniforme ao longo da secção transversal. As vazões de interesse hidrológico e os seus métodos de determinação. A vazão máxima é fundamental para o controle de águas naturais e utiliza o ano hidrológico para englobar o período chuvoso em um único ano. Já a vazão mínima é importante para os projetos de captação de fios d'água. E a vazão média é importante para
pois fornece o potencial hídrico superficial total da bacia. Há diferentes tipos de vazão, como o fluxo permanente uniforme, onde as condições de escoamento não variam na posição, apenas a velocidade permanecendo constante em todas as seções. O fluxo permanente não uniforme, que as condições de escoamento mudam espacialmente, mas não com o tempo, podendo variar a velocidade em um mesmo tubo com diâmetros diferentes. O fluxo não permanente uniforme, onde a velocidade varia de acordo com o tempo, mas não espacialmente, mantendo as secções do tubo constantes. O fluxo não permanente e não uniforme, a velocidade do escoamento varia no espaço e com o tempo, com a vazão sendo crescente ou decrescente. A forma mais comum de se calcular é através da equação da continuidade, que é a área 1 vezes a velocidade 1, que é igual à área 2 vezes a velocidade 2. A vazão também é muito utilizada na irrigação, seja ela por gotejamento ou irrigação por aspersão. No gotejamento é uma pressão menor, onde se utiliza o fluxo constante de gotejamento para manter a umidade do solo. Na irrigação por aspersão é utilizado apenas para suprir uma necessidade temporária, utilizando uma pressão maior para abranger uma área maior por vez, e irrigando periodicamente, não de forma constante, como na irrigação por gotejamento. Foi esse o nosso Boa. trabalho. Não, acabou já? Ué, tinha que ser já agora, acabou. né? Não, acabou. Não, Eu esperei cara, 5 deixa segundinhos isso pra aí, botar trabalho. mais um negócio. deixa ela terminar. É verdade, deixa Depois ela eu corto falar a qualquer parte. coisa, corta e faz de novo, verdade. Vai lá. Eu não consigo cortar depois. A Amanda falou uma parte que era minha, mas tudo bem. Mas tá bom. Mas tá bom. Então esse é o nosso vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado e tchau e bons estudos. Esqueceu de pedir pra se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Oi, pessoal, por gentileza, pode se inscrever no canal, curta